Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje nossa conversa tem um tema aparentemente complexo e psicológico, mas nós vamos abordá-lo com muita leveza e de um jeito muito prático. São as múltiplas inteligências e o desenvolvimento do espírito. Para isso, nós convidamos aqui para o estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, Pedro Paulo Zal, que é psicólogo clínico e organizacional e trabalhador espírita. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bom. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. De nada. E também temos conosco as nossas colegas Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Como vocês vão? Tudo bem. Tudo bem, gente. Vamos começar o nosso bate-papo? Bom, considerar que o ser humano é dotado de várias inteligências ou múltiplas inteligências foi um grande avanço na transformação da educação no final do século XX. Nessa época, o conceito de QI, que é o quociente de inteligência, foi derrubado pelo psicólogo da Universidade de Harvard, Howard Gardner. Ele apresentou a teoria das inteligências múltiplas e afirmou que já nascemos com elas, que precisam ser estimuladas. Porém, as competências, as habilidades e as aptidões, elas precisam ser desenvolvidas ao longo da vida. Então, Pedro Paulo, você pode nos esclarecer melhor sobre esse conceito? O que são as múltiplas inteligências? Antes de mais nada, queria agradecer o convite, e cumprimentar a todos que nos ouvem. O conceito que Gardner trouxe foi um grande avanço, porque até então se olhava a questão da inteligência muito a partir do QI, do quociente intelectual, e começou-se a olhar também a questão da inteligência emocional. Mas ele amplia isso, trazendo, vamos dizer assim, uma mescla entre caracteres, competências da personalidade e competências da nossa composição cognitiva, da nossa capacidade mental. Então ele traz alguns exemplos como a inteligência linguística, a inteligência sinestésica, musical, ecológica, e traz a pessoal e a interpessoal, que aqui eu coloco como inteligência emocional e inteligência relacional. Isso foi um grande avanço porque começou-se a observar as capacidades humanas num espectro mais amplo, mais holístico, e principalmente para que começassem a se quebrar padrões que se mediam competências somente a partir de um prisma. Hoje a gente entende, eu trabalho com orientação vocacional, e é muito claro, de acordo com as inteligências ou com os tipos de raciocínios, em cada uma das áreas que o Gardner apresenta, a identificação vocacional daquele adolescente ou daquele orientando. E isso serve muito, inclusive para pais e cuidadores, para prestar atenção no sentido de comparações, ou de impor padrões, ou de impor trilhas de vida para adolescentes que não corresponde com seus caracteres cognitivos ou da personalidade e até mesmo espirituais. Eu tenho atendido muitos jovens que chegam depois de uma imposição, depois de uma ignorância em relação a essas inteligências, a essas capacidades, com problemas seríssimos de autoestima, baixa autoestima, com problemas de capacidade, de competência, de valores, porque eles não conseguem dar a resposta aos anseios daqueles que, de forma ignorante ou equívoca, tentaram impor uma situação para eles que não compete. Então é muito importante a gente perceber o ser humano cada vez mais de forma sistêmica, de forma diversa. E Gardner deu uma grande contribuição nesse sentido. Eu acho interessante, Pedro Paulo, porque o que você vem falar, além de chamar a atenção de que cada um é cada um, cada um tem as suas características, no Espiritismo sabemos que o Espírito é um, não existe a sua duplicata, mas também vem chamar a atenção da necessidade de novas competências para todos nós, Sim. Novo entendimento de olhar o outro, e à medida que a gente possa olhar melhor o outro, a gente possa educar melhor os filhos com essa nova competência de que meu primeiro é diferente do meu segundo, que é diferente do terceiro, porque eu também sou diferente do meu irmão primeiro, do meu irmão,
é interessante porque a gente às vezes fica bastante bitolado no sentido de uma visão estreita, que o outro, né, principalmente os filhos, tem que corresponder, além da nossa expectativa, a um determinado padrão que a gente inclui na caixinha da competência, né? Correto. Inclusive, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que nós, em termos coletivos, avançamos muito no que diz sentido à inteligência cognitiva, à inteligência mental, né? Tanto que a ciência deu um salto muito grande nesse aspecto, trazendo-nos, inclusive, benefícios materiais, né? Confortos que antes nós não tínhamos. E, em função disso, a humanidade criou-se toda uma valorização em termos de sucesso, de vida, de carreira, né? Baseado apenas desse ponto de vista. Mas a doutrina nos chama muito para olhar de uma outra forma, entender que, sim, precisamos nos desenvolvermos intelectualmente, profissionalmente, materialmente, para garantir uma subsistência básica e regular. Mas isso é a base para o desenvolvimento das outras competências, que são as que mais importam na nossa jornada como encarnados. Até porque a doutrina nos coloca muito bem que quando deixamos a carne, o que levamos são essas outras competências. Então é preciso entender que o cognitivo ele me dá uma base material, mas ele precisa ser utilizado também para me dar uma base emocional e espiritual. Caso contrário, a missão principal minha aqui, ela fica ou parcial ou falida. Eu estou bem assim, né, impressionada, né, porque geralmente a gente vê muito assim, essa questão do cognitivo, do QI, que vinha há algum tempo atrás, que as pessoas mediam o QI, né, e a pessoa que tinha uma inteligência acima de uma pontuação X. Eu acho que isso ainda existe, né? Existe. Mas assim, era muito valorizada, era a supra-sumo de tudo e de todos, né? E a gente vê que também a inteligência emocional, que a ciência já vem buscando perguntas, respostas para isso, está bem pautado nesse seu contexto que você está abordando conosco, né? O QI ele é importante, sim, até para a gente avaliar, às vezes, algumas psicopatologias, né? Alguns retardos, que precisa também de um olhar diferenciado em termos de aprendizado, educação e desenvolvimento. Mas o que a gente precisa realmente é ampliar esse olhar, não é excluir nem diminuir nenhuma das inteligências. Uma prova disso nós estamos vivendo agora recentemente, né? Essa tragédia que houve em Minas Gerais por conta do estouro da barragem de Brumadinho mostra-nos que faltou inteligência ecológica, inteligência social, inteligência relacional e se baseou muito na inteligência cognitiva e material. Perfeito. Então você percebe que há 150 anos atrás, mais ou menos, Kardec já foi inspirado pelos Espíritos e colocava isso no Evangelho, quando ele dizia: o nosso grande desafio hoje, ou melhor, há 150 anos atrás, era desenvolver as outras inteligências. A inteligência moral, ele denomina, né? No Evangelho. Era a grande missão nossa. E nós ainda estamos insistindo em olhar somente para uma ou duas. Só que, ao mesmo tempo, Deus é tão bom e tão inteligente, de forma suprema, que quando nós não queremos aprender com a vida nos ensina. E essa tragédia tem muito a nos ensinar, que na verdade não é uma tragédia, é uma providência, né? É uma providência pedagógica para todos. Então, assim, a gente precisa colocar essa perspectiva dentro de um projeto como, por exemplo, uma mineradora, mas também dentro do projeto de casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos companheiros, dentro de um centro espírita, porque para que eu tenha o desenvolvimento pleno do meu espírito, eu vou precisar atuar em outras áreas além do intelecto. E, Pedro Paulo, pensando nessa perspectiva, quando a pessoa ela desenvolve outras inteligências e aquelas que ela também já traz consigo mais latentes, ela se torna uma pessoa mais feliz? Sim e não, depende do ponto de vista, do conceito da felicidade, né? No sentido da
paz de espírito, da tranquilidade, da aceitação de si mesma. Sim, nesse sentido sim, principalmente da visão real sobre si, sobre o outro e sobre o mundo e sobre Deus. Que eu acho que isso que termina nos trazendo a verdadeira paz de espírito. Porque quando eu tenho essa visão sistêmica, eu tenho uma base autossustentável em termos de desenvolvimento e posicionamento do meu espírito dentro da eternidade, né? Para alguns, falar de felicidade seria uma vida sem problemas. Uhum. Para outros, seria aprender a lidar com os problemas. Sim, é nesse né? sentido que a gente sempre trata aqui. Quando a gente fala dessas múltiplas inteligências, aí sim, aí você tem uma capacidade maior de lidar com os problemas e entender que eles servem, como é bem falado o tempo todo nas palestras, na doutrina, como degraus de adiantamento, né? Como toques de burilamento do nosso espírito. Então, nesse sentido, quando a gente entende essas leis e passa a utilizar essas competências múltiplas que o nosso espírito e o nosso corpo possui, aí eu começo a ter mais paz de espírito. Porque eu não me surpreendo mais negativamente, até porque eu não crio expectativa irreal. E aí eu não me frustro, eu não me deprimo, eu não me encolerizo, né? Não fico com raiva. E aí a gente começa a experimentar mais tempos contínuos de um certo equilíbrio, de uma certa serenidade, e isso eu diria que poderia ser um estado de felicidade contínuo e sempre se aprimorando, né? Porque você passa a desapegar daquilo que você não necessita para sofrer. E o que quer perguntar, Thelma? Pode falar. Você poderia nomear para nós essas múltiplas inteligências? Na verdade, a partir de experiências do consultório psicológico e de anos da doutrina, né, e de palestras, eu fui começando a perceber intuitivamente, com certeza, da necessidade que a gente tem de começar a ter essas disciplinas como objetivos, né, de vida. Então a gente tem a inteligência mental ou cognitiva, né, que inclui a nossa capacidade de pensar, de memorizar, de refletir, de raciocinar. A gente tem uma inteligência física e corporal, a qual a gente precisa estar o tempo todo, né, cuidando da nossa matéria. A gente tem a nossa inteligência emocional, que é a capacidade de eu perceber, reconhecer, selecionar e lidar com as minhas emoções, de todos os tipos. Depois eu tenho a inteligência relacional, ou Gardner chama de intrapessoal, que é a inteligência, as competências que eu vou precisar para atuar com o outro. E dentro do conceito de alteridade, a gente precisa muito da relacional, porque a nossa personalidade ela é composta pela identidade, os caracteres que eu trago, e parte dela é formada, desenvolvida pela alteridade, ou seja, o contato com o outro. Então, a relacional ela é fundamental, porque se eu tenho habilidades sociais comprometidas ou deficitárias, eu não consigo me relacionar com o outro. Se eu não consigo me relacionar com o outro, eu não consigo construir a parte da minha personalidade, a parte do meu desenvolvimento espiritual, que é necessária com essa interação. Depois disso, a gente tem a inteligência ética, né, ou social, no sentido de como eu lido com um grupo. Como eu lido com a sociedade? Qual é o meu papel dentro dessa comunidade? É um papel de crítica ou é um papel de compartilhar, de colaborar, de cooperar? Né? Como é que eu me posiciono dentro desse ecossistema que se chama vida? Porque às vezes a gente fala de ecologia e acha que é só meio ambiente, né? Só floresta, mares. Não, ecossistema é tudo. Inclusive no universo, como é que eu me posiciono em relação a isso? Eu tenho que ter uma inteligência em relação à minha postura ética diante desse ecossistema que eu faço parte, né? Desde do lixo, da minha posição, da minha responsabilidade política, da minha responsabilidade comunitária, sua cidadania, da minha cidadania, né? Como que eu me coloco diante disso? Qual é a minha corresponsabilidade? E a gente tem a inteligência espiritual, que é
que eu estou fazendo aqui e o que eu vou deixar aqui com a minha passagem. Né? O que Deus quer de mim? Ele me criou para quê? Como é que eu estabeleço essa minha conexão com propósitos? Qual é o meu propósito? Qual é o meu papel? De que maneira eu entendo os meus objetivos ilimitados? Porque nós temos objetivos limitados e ilimitados. Os limitados normalmente estão ligados à matéria. Uma faculdade, a compra de uma casa, né, a compra de um carro, a criação, às vezes, de um filho. São condições que têm início, meio e fim. Mas tem questões dentro de mim que são infinitas, que fazem parte da eternidade do meu espírito. E aí o Livro dos Espíritos nos diz de forma didática o que significa isso quando ele fala das classificações dos espíritos, né? Dos tipos de espírito e classificação. E aí a gente olha aquilo ali e diz, a gente deve estar nas primeiras filas. Acho que sim. Né? Tendo que caminhar muito. E isso envolve uma inteligência espiritual. Compreender esse universo que Deus criou para que a gente fizesse parte. Compreender essas leis divinas, essas leis universais, inexoráveis, incorruptíveis, as quais todos nós, historicamente, fazemos parte. Né? Se a gente for pegar recortes da humanidade, as leis sempre estão lá, de alguma maneira. E como é que eu me posiciono em relação a isso? Qual é o meu papel? Porque, por exemplo, que a bandeira da doutrina é a caridade. Caridade significa o que para mim, a nível de inteligência espiritual? Quais são as etapas, os desenvolvimentos, os desdobramentos que o meu espírito tem dentro de ser caridoso? Empatia, né? Colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, a questão da fé prática e fé teórica, que às vezes a gente se confunde, os caracteres, as características do meu relacionamento com Deus, porque dele para comigo é perfeito, mas de mim para com ele não. E eu preciso usar uma inteligência espiritual nesse sentido. Como é que eu faço para acreditar no invisível? Como é que eu faço para não ficar ansioso diante de uma tempestade que abala a minha casa? Essa questão da fé é um alto nível de inteligência espiritual, né? Sim. Ana, e desculpe, Pedro Paulo, mas me permita fazer uma pergunta de quem não é da área. Nós estamos falando de inteligência, né, emocional, espiritual, porque na minha pequena maneira de entender, inteligência é a minha competência de pensar, de buscar conhecimento. Mas quando você fala da inteligência emocional, da inteligência espiritual, como é na minha pequenez, como é que eu traduzo esse pensar, que eu estou imaginando, fazendo, né, o link, inteligência é pensar. Mas como é que eu penso espiritualmente, como é que eu penso, né, emocionalmente? Fiquei com dificuldade de entender. A inteligência cognitiva, ou a inteligência intelectual ou mental, ela tem as bases para a gente desenvolver as outras. Então, quando a gente fala de inteligência, normalmente, né, intelectual, nós estamos falando de capacidade de memorizar, perceber, analisar, refletir e concluir. Isso faz parte da capacidade intelectual que todos nós temos. Às vezes é confundido a aquisição de conhecimento formal com inteligência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles se complementam. Por exemplo, o meu melhor amigo é meu zelador. Ele é semi-analfabeto, mas ele tem um quociente intelectual altíssimo. Mas ele não tem um conhecimento acadêmico nem formal. Eu até falo para ele às vezes, Chico, bora, eu pago uma escola para ti. Ele diz, não, meu negócio é trabalho. Meu pai disse que estudo não dava certo, que dava certo era trabalho. E dentro desse processo ele aprimorou muito a capacidade intelectual dele. Né? Ele foi adquirindo conhecimento de maneira informal e empírica, no senso comum, e construiu a vida dele, a história dele, a família dele, né? E tudo mais. As outras inteligências eu vou abordar áreas específicas da minha constituição física, mental, emocional e espiritual, que inclui a parte energética. Correto? Então, como é que vai funcionar? O meu cognitivo, que é a minha capacidade de pensar, de perceber, de memorizar, de refletir, vai começar a atuar, se apropriar dessas outras dimensões. Por exemplo, inteligência emocional. Hoje nós sabemos de várias emoções.
mas nós precisamos observá-las, mapeá-las, percebê-las, verificar o desdobramento que elas têm, verificar quais são os conteúdos de crenças de vida que alimentam esses pensamentos, que geram as minhas emoções e os meus pensamentos. Isso é inteligência emocional, que eu vou utilizar junto com a inteligência intelectual. Correto? Da mesma forma que, por exemplo, nós vamos para a academia, para a faculdade, e através da inteligência intelectual eu adquiro um conhecimento e recebo uma competência profissional, eu também vou fazer isso com as minhas competências emocionais. Em relação à inteligência relacional, o que eu preciso para lidar com o outro? Uma coisa é eu viver comigo, outra coisa é eu conviver com o outro. Diante das nossas experiências, às vezes nós temos facilidades e dificuldades, afinidades e antipatias. Tá? Mas como é que eu trabalho isso? Por exemplo, como é que eu lido com o contraditório do outro? Aliás, é um tema hoje extremamente necessário. As pessoas levantaram uma série de questionamentos, mas não estão conseguindo ter parcimônia, serenidade, tolerância para conversarem sobre essas diferenças. Falta inteligência relacional, né? E aí, novamente, a parte intelectual vai atuar observando, raciocinando, refletindo, discernindo, se apropriando do conhecimento das variáveis da relação para que eu possa me desenvolver. E assim são com as outras. Não sei se eu... Perfeito. Então, vamos segurar um pouquinho essa conversa. Vamos voltar já em 1 minuto para o nosso segundo bloco. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Nós estamos conversando com Pedro Paulo Zal, Miriam dos Anjos e Thelma Alves. O nosso assunto é múltiplas inteligências e o desenvolvimento do espírito. Bom, no primeiro bloco nós falamos sobre essas múltiplas inteligências e a sua conexão com o desenvolvimento espiritual. E nesse bloco nós vamos tentar falar um pouco mais na prática como isso funciona na nossa vida. Pedro Paulo, a questão que eu queria te fazer é essa. O espírito, pelo que eu entendi, ele carrega todas essas inteligências, porém ele as desenvolve durante as suas encarnações, algumas mais, outras menos, né? E quando o espírito encarna, ele encarna com uma certa tendência para evoluir em algum aspecto, e por isso ele carrega mais algumas aptidões naquele sentido. Explica melhor para a gente como funciona isso. Para a gente compreender isso, a gente tem que pegar o postulado da reencarnação, das múltiplas existências. E aí a doutrina ela se diferencia de todas as outras ciências porque ela amplia esse escopo, né? A psicologia ela não consegue ver além. Se nós pegarmos os livros das existências de cada um de nós, quantas vezes nós fomos médicos, engenheiros, artesãos, dançarinos, artistas, professores? Quantas vezes nós já desenvolvemos várias habilidades? Porém, Deus, que é muito amoroso, bondoso e misericordioso, Ele nos manda trabalhadores da seara de luz para coordenar a gente de acordo com o que a gente necessita. Às vezes, eu até tenho já uma capacidade cognitiva muito ampla, ou uma capacidade linguística, ou uma capacidade de gestão, de empreendimento, que eu poderia ser uma grande personalidade numa determinada área da ciência terrena. Porém, eu tenho déficits em inteligências emocionais e relacionais. E todo e qualquer tipo de sucesso material embarga a minha capacidade de desenvolver essas outras áreas. O que eu quero dizer com isso, da ótica da tua pergunta? Às vezes eu até já tenho uma tendência pronta, mas a minha programação kármica
para o meu desenvolvimento de luz, ela me pede que eu busque outras experiências. Correto? E aí é importante os pais terem essa visão sobre o espírito dos seus filhos. Não ficar presos apenas às questões materiais, porque esse espírito está passando por aqui. E às vezes tudo que o pai está querendo é o que o espírito não necessita. Em vez de ele ajudar, ele atrapalha. Né? Por isso que eu falei da inteligência espiritual, para que os pais e cuidadores estejam conectados, abertos às suas intuições, né? Às sugestões dos amigos espirituais que estão o tempo todo e que sabem de todas essas informações mais do que a gente. A capacidade que a gente tem para desenvolver do espírito é ilimitada, é ampla. Nós podemos desenvolver em qualquer área. É óbvio que, em função das reencarnações, eu vou ter mais habilidades desenvolvidas para um lado do que para outro. Né? Mas, mais do que isso, eu preciso ver o seguinte: o que, a nível espiritual, a nível emocional e mental, eu preciso desenvolver nessa vida? E aí ter um equilíbrio entre a sua subsistência material, que é importante. Todos nós precisamos, né, pagar nossos boletos e nossas contas, mas é preciso também perceber o que eu necessito, o que melhora o meu espírito, o que melhora as minhas emoções. Vou dar um exemplo pessoal. Antes de eu ser psicólogo, minha esposa, que é advogada, dizia assim: Pedro Paulo, você tem que ser advogado, você consegue, né, se colocar, se posicionar muito bem, tem um poder de argumentação. Eu já estava na doutrina nessa época e eu disse: minha filha, eu acho que não. Ela disse: por quê? Porque não vai dar certo essa fogueira de vaidades e eu no meio dela. Né? Ou eu vou, de repente, ser morto antes do tempo, porque eu vou querer contestar muita coisa, né? Ou eu vou adoecer alguém. E aí Deus sabiamente me colocou. A minha iniciação profissional não foi na área do comportamento humano. Eu comecei meus trabalhos profissionais na área de informática. Dei aula de informática, trabalhava com manutenção e tudo. Até que num determinado momento da minha vida pessoal, eu comecei a ter uma série de dificuldades emocionais, relacionais. E após um grande fundo de poço, eu tive que buscar ajuda dessas inteligências. Encontrei uma pessoa fantástica que me mostrou muito do que isso eu estou falando aqui hoje. E a partir daí começou toda uma história que desagou na psicologia. Né? Então, a programação que estava para mim era essa. E hoje eu entendo perfeitamente a minha função, o meu trabalho, aliado com o meu desenvolvimento espiritual. Porque nós não somos separados, nós somos tudo junto. A minha profissão, a minha família, a forma, o meu estilo de vida, minha ideologia, minha espiritualidade, todas essas inteligências já vão estar em conjunto. E tudo isso para um fim, que é o quê? O meu desenvolvimento espiritual. Se a gente não se coloca sob essa ótica, a gente vai começar a buscar uma série de coisas que às vezes não é boa para a gente. Atrapalha o nosso objetivo primordial. E aí é preciso que a gente compreenda o que significa a eternidade do espírito e a evolução espiritual através das encarnações. Quando a gente percebe isso, a gente começa a abrir o nosso canal de inteligência espiritual, que é o propósito, o legado, né? a prática que a gente vai desenvolver. E aí a gente começa a ser orientado exatamente o que a gente precisa fazer, como a gente precisa lidar. E às vezes a gente muda algumas máximas que estão ainda postas para a gente, né? Como dinheiro, fama, poder, né? A gente começa a questionar isso de uma outra maneira, para nós e para os outros. É fantástico, porque o que existe de infelicidade nesse mundo das pessoas que acham que só tem que buscar o lado material, não falo nem dos pais, às vezes o próprio jovem, né, ele cresce nesse meio e às vezes ele tem a vontade de, não sei, ser músico ou qualquer coisa que não seja o tradicional, né, que não vai gerar, que supostamente não vai gerar dinheiro, o material, e a pessoa envereda por um caminho
E às vezes é tão sem volta, né? Ou tão sofrido, é isso? Isso tem uma causa. Quando a gente começa a desenrolar esse novelo, a inteligência emocional, principalmente, ela dá a base para eu lidar justamente com os meus desafios, provas e expiações. A partir do momento em que eu não desenvolvo corretamente ela, eu vou começando a ter uma coletânea de frustrações, sofrimentos. Correto? Bom, de alguma maneira eu tenho que equilibrar isso. Eu tenho que ou resolver ou me anestesiar, porque dói. Né? Dói quando dentro de você não está nada bem. Dói. Uhum. E aí eu posso ir para um processo da reflexão e da reforma íntima, ou eu posso me anestesiar com os prazeres físicos, sensoriais, de todas as ordens. Né? E é nesse ponto que a gente se desguia. E aí começa a valorizar mais o ter, o material. Seja por um reconhecimento do ego, através do status do que eu possuo, seja a nível de bens ou a nível de títulos, ou seja com experimentações de prazeres imediatos e contundentes que me levam a uma compulsão e uma obsessão contínua. E aí a gente tem vários nesse sentido. Quando a gente entra nesse processo, a gente se desvirtua totalmente da caminhada que a gente tinha que fazer. E aí como é que a gente volta? Justamente fazendo a reforma íntima, trabalhando pela inteligência emocional, que é o primeiro ponto. A doutrina é uma fonte assim, inesgotável de ferramentas para a inteligência emocional. Se a gente for olhar lá, ele trabalha perdão, trabalha tolerância, trabalha auto-perdão, autodisciplina, autodomínio, né? Autoconhecimento. A partir do momento que eu começo a me entender, aí eu começo a iniciar a segunda lei, a prática da segunda lei. A primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda lei é amar ao próximo como a si mesmo. Mas você só conhece amar a si mesmo quando você desenvolve inteligência emocional. Porque como que eu vou amar a mim mesmo se eu não me conheço? As pessoas acham que amar a si mesma é dar prioridade a si mesma e fazer tudo para si mesma. Claro que não. É uma coisa, parece aparentemente clichê, porém é extremamente profunda e não conhecida. Né? E aí esse amar a si mesmo, ele começa com autoconhecimento, só que esse autoconhecimento, assim como todas as áreas do conhecimento, eu tenho um nível superficial, médio e profundo. Né? Quando eu busco um autoconhecimento, para que eu me aprofunde, eu preciso de 2 requisitos. Primeiro, eu tenho que ser minucioso. E segundo, eu tenho que ser destemido. Eu tenho que me aprofundar. Eu minto. Ok, eu minto, mas eu minto de vez em quando. Eu estou sendo superficial. Por trás dessa mentira de vez em quando e talvez simplória, existe uma raiz lá que está trabalhando e está te mostrando a ponta do iceberg aqui. A gente já entende que tem que se autoconhecer, mas a gente precisa ir mais fundo. Para que eu vá mais fundo, eu preciso ser destemido, porque o medo vai querer barrar. Ele não vai querer que a gente vá. Ele vai querer racionalizar o processo e deixar a gente na superficialidade. Porque é desconfortável, né? Muito. Se sabota, né? É muito desconfortável descobrir tudo isso. Com certeza. Quando eu estava me lembrando aqui do seu exemplo, Ana, daquele que gostaria de... Né, tem uma habilidade para determinada profissão, mas acaba, né, atendendo a outros pedidos. Mas também há aquele que, por questões de poder, né, questões econômicas, se submete a uma profissão sem ter aptidão, ele conhece que não tem aptidão para aquilo, mas aquilo vai lhe dar o status, né? É sofrimento na certa, não é isso, Pedro Paulo? Sim. Tudo que já conversamos aqui, né? São provas muito grandes. As funções que detêm poder e fama, né? Eu digo poder, fama e beleza, são provas muito duras, de alto nível de responsabilidade. E o pior é que a humanidade inteira procura isso. Nós procuramos isso. Criamos uma referência a partir disso. Exatamente. Né? Então, é complicado porque você precisa ter uma retaguarda emocional, né? um background muito, muito consciente, muito pé no chão. Senão você facilmente se perde, porque é tentador.
é extremamente tentador, né? Hoje, em função do nível educacional que a humanidade vem fazendo, quando a gente fala de tentação, normalmente a gente fala de obsessão. E as obsessões hoje, elas já não são mais a nível de possessão, elas são a nível de fascinação. Por quê? Porque eles trabalham outras fraquezas nossas. Então, a gente não duela, a gente não esfaqueia, né? A gente não vai brigar, machucar o outro, mas a gente ridiculariza, a gente censura, a gente julga, né? A gente cria uma discórdia, a gente manipula sutilmente. E é na sutileza dos nossos déficits emocionais, né, espirituais, que os nossos queridos irmãos e professores obsessores fazem, né? Nos colocam numa situação para que a gente perceba a verdade nua e crua, e não aquela que o orgulho quer passar para a gente. Então é um trabalho contínuo, e aí por isso orai e vigiai, porque nós estamos no início do desvelamento, né, desses déficits. Agora que nós estamos começando a perceber que precisa desenvolver essas inteligências. Nossa, é muito recente. Como o trabalho do Gardner é de 1983. É recente. Agora, eu queria que a gente deixasse aqui para o ouvinte uma perspectiva muito positiva a respeito desse mergulho, né, digamos assim, nesse conhecimento das nossas múltiplas inteligências, porque todos nós temos e estamos desenvolvendo. O que você diria para as pessoas que estão ouvindo, que estão começando a entender isso, começando a refletir nesse trabalho de autotransformação, de reforma íntima? Como é que elas podem trilhar um caminho que as vai levar para uma paz de espírito, um encontro consigo mesma? Hoje está bem mais fácil do que antes, até porque a espiritualidade atua de maneira muito, muito solidária, muito fraterna conosco, né? Muito benevolente. Então, se a gente der uma olhadinha no mundo, o mundo já vem começando a impor a necessidade de se desenvolver essas inteligências. De maneira individual, nós também temos um banquete de informações, sejam nas religiões de todos os tipos, que trazem esses princípios e essas orientações, seja nas ciências, principalmente as ciências humanas, né, que trazem essa reflexão. As comunidades, as redes sociais hoje oferecem um material muito grande, pelo menos de despertar, de refletir, né, que é o primeiro passo para a gente começar a se identificar e ver o que precisa ser feito. Então, é preciso que a gente realmente comece a entender mais do que nunca que a solução dos nossos problemas depende da gente, não depende de ninguém. Todas as chaves das minhas angústias, né, dos meus sofrimentos estão dentro de mim. Agora, eu preciso levantar, sair da minha zona de conforto e confiar, buscar ajuda, de alguma maneira. A gente precisa dar um primeiro passo, isso está dentro do nosso livre-arbítrio. Tá? Então, seja a nível profissional, buscando um psicólogo, seja a nível espiritual, às vezes numa denominação religiosa, né? Leituras, né? Grupos, tem várias formas da gente estar buscando todo esse processo. Uma palavra-chave que eu diria é a busca da autossustentabilidade. Separar o que são objetivos e necessidades materiais e o que são objetivos e necessidades espirituais. E aprender o caminho, a hierarquia de prioridades para eu atingir os objetivos. Vou dar um exemplo disso. Às vezes a gente quer muito aprender a amar, a ter a bendita paz. E aí numa lista de vários valores espirituais a gente bota assim, qual é a primeira coisa que você quer? Paz, amor. Ok? Só que para você conseguir paz e amor, você tem que priorizar tolerância, respeito, paciência, perdão, auto-perdão, autoconhecimento, flexibilidade, autodisciplina, autodomínio, indulgência, caridade. É um conjunto de fatores que vão me levar àquela condição de paz e de amor.
E isso, às vezes, a gente ainda está equivocadamente mirando de maneira ineficaz. Né? E a gente diz assim, poxa, mas eu tento, e não consigo chegar nesse ponto. É porque você não está priorizando algumas etapas antes. Ok, você quer ter paz, mas você não vai conseguir paz só desejando. Você tem que construir ela dentro de você. E a construção disso passa pela minha personalidade, pela minha identidade e pela minha relação com o outro, com o mundo, com Deus. Daí a necessidade de desenvolver as múltiplas inteligências. Elas são as ferramentas que Deus dotou no meu espírito, que germinou dentro da minha centelha divina, para que eu desenvolva. Mas eu preciso entender o processo, porque se eu ficar olhando só para a meta, eu não consigo chegar. E aí eu me frustro e paro. Né? Olha, fiquei assim impressionada, porque com a ajuda da doutrina, a questão se aprofunda muito mais. Nossa. Porque na hora que você coloca a perspectiva para o espírito imortal, né, aí você sabe que o trabalho é para sempre, né? É eterno. Pedro Paulo, a gente queria muito agradecer a sua presença, é um assunto inesgotável. Você vai estar aqui na comunhão, né? Explica um pouquinho o seu projeto aqui na comunhão que você está participando. A gente tem um projeto denominado Reforma Íntima na Prática, que vai ocorrer um sábado no mês, só que não tem data definida, né? Assim, não é o primeiro, segundo ou terceiro sábado. E pode ocorrer ou às 17 horas ou às 19 horas. Esse projeto começou mês passado e vai aí até o final do ano. E uma sexta-feira no mês também a gente faz uma palestra de meia hora, sempre trazendo temas espíritas linkados com a psicologia e de maneira prática. Porque nós somos os trabalhadores da última hora, a gente não tem mais muito tempo. Então, ou a gente coloca na prática, ou a gente coloca na prática. Senão a gente vai ficar teorizando, mas provavelmente em outro planeta. Então, quem costuma vir aqui à comunhão, ou assistir, né, as palestras pelo YouTube, é só procurar por esse projeto da Reforma Íntima, com o Pedro Paulo Zal. Vai existir um farto material para a pessoa refletir e fazer suas próprias transformações. Né? E eu imagino, Ana, que, na verdade, esse projeto do Pedro Paulo complementa na prática a tua pergunta. Qual pergunta? A pergunta da autotransformação. Como é que a gente consegue fazer? Como é que desenvolve essas inteligências? Sim, com certeza. Só vir ao projeto, né? Pode dar o primeiro passo. Exato. Quem ali está perdido e pronto, já tem um farto material. Bom, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Nós agradecemos sua participação, Pedro Paulo, Miriam dos Anjos, Thelma. Acompanhe o nosso programa pela Rádio Comunhão e pelo canal da Comunhão no YouTube. Se vocês quiserem escrever para nós, o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Nós estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade. Queremos convidar você, Pedro Paulo, para proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Vamos todos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, e agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que Tu nos destes de sermos instrumento da misericórdia de Deus, colocando os temas e as reflexões necessárias para que todos nós possamos efetivamente, de maneira prática, colocar a nossa reforma íntima como prioridade, o nosso desenvolvimento espiritual como uma prioridade na nossa vida. Agradecemos a todos os mentores, a todos os trabalhadores espirituais da seara do Cristo, que incansavelmente nos trazem os desígnios, as orientações e as informações para que a gente consiga se aproximar ao nosso destino final, que é a luz de nosso Deus maior. Que a paz de Jesus e de Maria fique com todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.